Olá, está no ar a partir de agora para todo o Brasil o programa Parlatório. Aqui é o espaço para entrevistas inteligentes e de conteúdo que trazem reflexão e conhecimento sobre temas que fazem a diferença na sua vida. Com o mundo cada vez mais globalizado e interligado, é cada vez mais preocupante também questões envolvendo a paz e a busca constante pelo combate ao terrorismo. Mas o que isso tem a ver com a gente? O que nós podemos fazer para que os conflitos mundiais sejam reduzidos? A busca pela paz é algo possível? O Parlatório de hoje vai abordar esses assuntos. A conversa de hoje é com o professor Jorge Lasmar. Ele tem larga experiência em relações internacionais e estudos sobre terrorismo. É também advogado e palestrante e domina questões que envolvem o combate ao terrorismo e também a lavagem de dinheiro. Jorge Lasmar é professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. É doutor em Relações Internacionais e possui várias especializações estudando na Inglaterra. Atualmente é cofundador da Agama Business Training, diretor de assuntos jurídicos da Associação Internacional de Estudos de Segurança e Inteligência e membro da Comissão de Elaboração da Certificação Profissional em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e também ao Financiamento do Terrorismo. Jorge Lasmar é autor de vários livros, artigos e capítulos de livros publicados em vários idiomas. Atua como advogado e consultor nas áreas de antiterrorismo, prevenção e combate ao financiamento do terrorismo, risco político, inteligência comercial e segurança internacional. Jorge Lasmar, prazer enorme receber o senhor aqui no Parlatório. Seja bem-vindo, está tudo bem? Obrigado, tudo bem, o prazer é meu. Vamos falar dessa questão do terrorismo. Eu queria já começar, a gente sempre vê ações, algumas em maiores proporções, outras menores. O mundo hoje está mais violento se a gente pensar pelo lado do terrorismo? Sim, a gente tende a pensar que com o fim da chamada guerra global contra o terror, o mundo estaria aí mais seguro. Mas a grande verdade é que se a gente olha os últimos relatórios, muito infelizmente, o número de vítimas e de mortes e o número de ataques terroristas no mundo, hoje ainda é muito superior ao que a gente tinha antes dos atentados de 11 de setembro. Então, infelizmente, essa ainda é uma realidade que persiste. E essa realidade que o senhor está colocando aí, por que ela vem crescendo? A gente percebe hoje, quando a gente olha para a África, a gente vê situações menores mais preocupantes. A gente percebe que há situações hoje, os Estados Unidos e a Europa vivem em constante cuidado para evitar esse tipo de ação e nem sempre consegue. É verdade, né? É feito um trabalho muito grande de prevenção aos ataques terroristas, mas nem sempre, infelizmente, é possível evitar todos os ataques. E a gente tem visto um aumento dos casos de radicalização e de extremismo. E isso se deve a uma série de causas aí do mundo de hoje, desde a polarização das opiniões políticas até estados fragilizados, situações e regiões de conflito em que esses grupos se aproveitam da instabilidade para avançar as suas ideologias extremistas. Então nós temos aí uma série de questões que mantêm esse apelo para essas causas e para essas questões terroristas. Doutor Jorge, quando a gente fala, por exemplo, eu queria até que o senhor definisse isso. Por exemplo, é questão política, é questão religiosa ou é questão econômica? Essa pergunta é muito importante. A gente tem sempre essa associação, principalmente por conta da maneira que 11 de setembro aconteceu, da cobertura da mídia, a gente sempre tem essa ligação entre religião e terrorismo. Mas, na verdade, é preciso dissociar essa matriz, essa ligação direta. O que a gente tem são uma série de grupos que vão se utilizar politicamente de discursos, símbolos, atos, ritos religiosos para tentar justificar as suas ações. E, na verdade, também nós temos uma série de matrizes terroristas que não têm qualquer cunho ou motivação religiosa. E, na verdade, quando nós olhamos para o número de ataques que acontecem no mundo ocidental, a grande maioria desses ataques não tem motivação religiosa.
estão ligados aí a movimentos de supremacismo branco, causas étnicas, ou mesmo por conta de ideologias políticas extremadas. Então é muito importante não fazer uma associação direta entre a religião e o terrorismo. Diante disso que o senhor colocou, eu queria até avaliar com mais profundidade a questão do 11 de setembro que o senhor acabou de citar. Bom, terroristas se colocaram naquela situação, perdendo a própria vida, mas causando um prejuízo muito maior à vida. Foi uma situação realmente que o mundo não tinha presenciado até então. Naquele caso, qual foi a real situação e a intenção daquele ato? Quando os atentados de 11 de setembro aconteceram, nós temos registros posteriores do Bin Laden comentando sobre o planejamento e a motivação desse ataque. E o que ele quis foi que, primeiro, criar uma sensação de medo e terror, demonstrando que qualquer pessoa poderia ser alvo desses ataques, que mesmo estando no coração dos Estados Unidos, o seu centro financeiro, do país mais vigiado, com o maior serviço de inteligência do mundo, ainda era possível que um ataque terrorista acontecesse lá. E, em segundo lugar, seria de trazer os Estados Unidos para uma série de conflitos, o que acabou acontecendo. Os Estados Unidos acabam intervindo no Afeganistão, acabam intervindo no Iraque e em vários locais do continente africano, e isso começa a trazer aí uma série de custos e uma série de mortes também para os Estados Unidos. Então, o objetivo da Al-Qaeda ali naquele momento foi de tentar sangrar os Estados Unidos lentamente. E, de certa forma, ele conseguiu. Alguns anos atrás, se calculou que o custo financeiro, não estamos nem falando aqui do custo em termos de vidas, mas só o custo financeiro da intervenção só no Iraque, sem contar o Afeganistão, teria custado aí entre 7 a 10 trilhões de dólares. Então, realmente, a gente vê aí a escala dessa resposta do governo americano. Pois é, e diante daquela situação, por que aquelas pessoas se dispuseram, então, a morrer, a perder a vida para concretizar aquele ato terrorista? É difícil de nós entendermos, porque a grande maioria de nós é motivada pelo que a gente chama de ética das responsabilidades. Nós seguimos as regras sociais, as regras culturais, porque nós temos o medo de sermos responsabilizados se nós não seguimos essas regras, essas convenções sociais. Mas existe um número muito pequeno de pessoas que vão agir com base em convicções. E a motivação da convicção é muito maior do que da preocupação com a responsabilização, inclusive com a perda da própria vida. Então, se aquela motivação para eles se coloca contra o Estado, ele vai enfrentar o Estado. É um processo que o Weber chama de enfrentamento do medo da morte, e a sua própria vida vai perder o sentido ali diante da luta daquela causa. Então, se isso é um fenômeno que pode explicar várias situações para o bem, infelizmente, isso também motiva ações para o mal. E isso leva, então, com que essas pessoas não tenham muita consideração pela sua própria vida e atuem tirando a vida de outras pessoas inocentes porque eles acreditam que aquela é a melhor maneira de avançar a sua ideologia, as suas convicções. Doutor Jorge, eu queria relembrar alguns fatos, eu queria que o senhor analisasse o que estava por trás naquele momento desses atos. Nós tivemos aquele caso de Nice, no sul da França, nós tivemos aquela boate também em Paris, nós tivemos ataques na Alemanha, nós tivemos ataques também em Londres, ataques praticados por pessoas, mas ataques individualizados assim, mas que tiveram um resultado terrível. Nesses casos, o que estava por trás de tudo isso naquela época? A grande motivação foi mostrar a vulnerabilidade do cidadão comum. Então, mostrar que mesmo em países em que eu tenho uma segurança muito grande, como no caso dos países europeus ou do próprio Estados Unidos, que as pessoas não estavam seguras e que eles poderiam ser atacados em locais que as pessoas frequentam normalmente, como restaurantes, bares, jogos, etc. Então, a motivação, nesse caso, é de promover um terror generalizado, um pânico generalizado, um sentimento de insegurança e de descrença contra o próprio Estado. E, ao mesmo tempo, empoderar o grupo terrorista,
mostrando que o grupo é capaz de lançar esses ataques e o Estado não é capaz de evitar esses ataques terroristas. A gente poderia até fazer um paralelo, doutor Jorge, entre a questão do Ocidente contra o Oriente ou vice-versa? Em alguns casos, né, como nós comentamos, a gente precisa de entender que a gente tem diversas motivações terroristas diferentes. E várias delas, que acontecem aqui no mundo ocidental, inclusive, não têm qualquer matiz religiosa ou vão ter até motivações ligadas aí à questão, por exemplo, de supremacismo branco, movimentos neonazistas. Mas existem alguns grupos que sim, que eles fazem essa retórica do Ocidente contra o Oriente e eles usam isso como justificativa. Então, eles passam a atacar aquilo que eles chamam do inimigo distante. Então, a lógica é que o mundo oriental foi invadido pelo mundo ocidental e isso então permitiria que eles agissem em legítima defesa, utilizando da violência para atacar o seu inimigo aonde quer que ele se encontre. E é esse tipo de ideologia de pensamento que motivou grupos como o Estado Islâmico ou a Al-Qaeda, por exemplo, a fazer esses ataques. Professor, eu quero fazer um pequeno intervalo agora, só já que o senhor citou o Estado Islâmico, eu queria comentar, que o senhor comentasse depois sobre essa situação e também os caminhos, né, para a busca pela paz no mundo. A gente vai fazer um intervalo, o senhor aguarda, daqui a pouco a gente volta, pode ser? Combinado. Tá certo. Olha, e você que está me acompanhando, não saia daí, eu volto rapidinho com o parlatório. E aí, jovem, preparado para uma virada radical na sua vida? O Senhor conta contigo. Já pensou em embarcar nessa aventura? Se ficar esperando o momento ideal, nunca sairá do lugar. É preciso um pouco de ousadia para dar o próximo passo. A nossa direção é somente uma: seguir os passos do Redentor. Venha ser um missionário da esperança. Seja redentorista. Eu já estou de volta com o último bloco do parlatório e hoje eu recebo o professor, advogado e escritor Jorge Lasmar, que possui uma longa experiência na área de relações internacionais e também no combate ao terrorismo. Professor, embora o Brasil não tenha tradição de ser alvo de atentados, a gente vê diariamente, especialmente nos grandes centros urbanos, conflitos envolvendo facções criminosas cada vez mais bem armadas e mais organizadas, até mesmo fazendo treinamento de guerrilha, como a gente viu no Rio de Janeiro, né? Como é que o senhor avalia essa situação diante de um mundo onde o terrorismo está sempre presente? Bom, eu acho que é importante dizer duas coisas aqui. A primeira é que quando a gente fala de terrorismo, normalmente a gente pensa só num atentado terrorista. Mas existem uma série de ações que acontecem antes do ataque terrorista, como, por exemplo, recrutamento, treinamento, financiamento, e uma série de ações que acontecem posteriormente. Então, dizer que nós estamos livres ou que não acontece ataques terroristas aqui no Brasil, ou que o risco de um ataque terrorista no Brasil é baixo, não necessariamente não quer dizer que atividades como recrutamento e financiamento não aconteçam por aqui. Quanto à questão do crime organizado, é muito importante a gente ter uma abordagem bastante responsável quanto à questão do terrorismo. O que acontece é que, apesar de, taticamente, várias dessas ações, como questões de domínio da cidade, se aproximarem de táticas terroristas ou de insurgência, nós temos que entender que existe uma diferença muito grande entre o crime e o terrorismo. A principal diferença é que no caso do crime, o crime ele vai empregar aquela violência, vai empregar aquele terror para conseguir o seu objetivo diretamente. Então, a vítima daquela violência é o objetivo final. Então, eu vou ter um assalto a uma pessoa porque eu quero aquele carro, aquele celular daquela pessoa. No caso do terrorismo, o terrorismo é um meio de comunicação, é uma forma de comunicação violenta, vil, mas é uma forma de comunicação. Então, o que acontece com o terrorismo é que o alvo direto da violência não é o alvo da mensagem. Então, os grupos terroristas, normalmente, eles fazem ali um ataque
a um restaurante, a um ônibus, mas ele quer passar aquela mensagem para o Estado. Então, as vítimas da violência são diferentes do destinatário final da comunicação. E é muito importante também a gente entender que o grande problema do Brasil é a questão do crime organizado e da violência. Se nós pegamos índices como o número de assassinatos registrados no Brasil nos últimos 5 anos, morreram mais pessoas assassinadas aqui no Brasil do que 5 anos de guerra na Síria. Então é importante que a gente tenha uma preocupação, sim, com a questão terrorista, mas que a gente não exagere a sua presença, a sua existência aqui no território brasileiro. Ou seja, professor, nós temos uma guerra permanente, né? De certa forma, sim, né? A gente vive um mito da paz aqui no Brasil, infelizmente, mas se nós olhamos aí o número de mortes violentas, né, não só de assassinatos, mas acidentes de trânsitos, drogas, seja lícitas e ilícitas, infelizmente, a gente vive num cenário bastante complexo e difícil. Já que a gente está falando de Brasil, daqui a pouco a gente vai falar dessa questão da paz no mundo, professor. Vamos analisar os últimos 12 meses aqui no Brasil. Eu queria que o senhor fizesse essa avaliação. Nós tivemos aquele caso daquele caminhão carregado de combustível próximo ao aeroporto, em que foi colocada uma bomba, enfim, graças a Deus não explodiu. E depois nós tivemos, né, aqueles ataques do dia 8 de janeiro. Qual que é a avaliação que o senhor faz em relação a isso? Esses casos eles foram um pouco complicados por conta de um problema na legislação brasileira. A definição de terrorismo pela legislação brasileira, ela diz que um atentado, para ser considerado um atentado terrorista, ele precisa acontecer por razões de discriminação, de raça, etnia, religião, etc. Então, nesses casos, como especificamente no caso da bomba no caminhão de gasolina, seria muito facilmente enquadrado como um caso de terrorismo. Pela legislação brasileira, a gente tem uma falha ali e esses casos todos teriam uma certa dificuldade de se enquadrar como terrorismo. Então, é por isso, inclusive, que grande parte das acusações que aconteceram, eles entraram em crimes contra o Estado, muito mais do que no crime de terrorismo. Professor, vamos falar dos caminhos da paz, que é o grande desafio do mundo hoje, né? Qual é realmente, o que o senhor diria, que avaliação que o senhor faz para que o mundo possa caminhar num sentido de que a gente possa evitar situações como essa, guerras, terrorismos, ataques? Primeiro ponto é estabelecer o diálogo, aceitação do outro, aceitação das diferenças, né? As pessoas hoje estão muito polarizadas, têm muita dificuldade de aceitar o outro diferente, e é preciso, então, que nós passemos a ver o outro como algo que é interdependente, ou seja, que a nossa própria existência depende do outro e vice-versa. Então, a partir do momento que a gente passe a tratar o outro com mais respeito, entender a diversidade de opiniões, de crenças, de etnias, a gente consegue ter aí uma vacina, vamos dizer assim, para evitar que essas ideias radicalizadas acabem encontrando pessoas, né, e acabem se transformando e radicalizando as pessoas e levando a que elas cometam ações violentas. É muito importante, por exemplo, o próprio papel da religião nesse processo. Dos casos muito interessantes que eu sempre comento são de 2 irmãos na Inglaterra, em que as agências de inteligência britânica estavam monitorando o irmão mais velho porque ele era muito radical em termos religiosos. E o que aconteceu é que o irmão mais novo, que não seguia a religião, que levava uma vida louca, inclusive com consumo de drogas e de álcool, ele estava preparando um ataque terrorista. E aí, no dia, antes de lançar o ataque, ele chama o seu irmão mais velho e fala: olha, eu vou cometer esse ataque, você vai sentir orgulho de mim, eu estou fazendo isso pela religião. E aí, o próprio irmão mais velho chamou a polícia e prendeu o irmão e evitou que aquele ataque acontecesse. Os serviços de inteligência ficaram boquiabertos, né? Porque se o irmão mais velho, que era o religioso, né, que era quem estava sendo seguido, sim, quem eles acreditavam que iria cometer um ataque, por que ele não cometeu? E ele falou: não, porque eu entendo que na religião não há nada que permita esse tipo de ação.
O senhor está falando em religião, professor. O Papa Francisco, ele cumpre uma tradição da igreja e em muitas reuniões e viagens ele tem buscado laços pela paz mundial. Como é que o senhor avalia essa atuação do Papa Francisco? Exatamente isso, é muito importante, né? Porque a própria religião e o conhecimento da religião pode levar a que as pessoas se vacinem contra essas ideias radicalizadas, né? Então a mensagem de paz, a mensagem de tolerância do Papa Francisco tem um papel fundamental na construção da paz mundial. E qual que seria, eu queria até que o senhor aprofundasse um pouquinho mais a importância, né, da igreja no combate a esses conflitos internacionais e também no fortalecimento das relações diplomáticas no mundo. A igreja tem um papel fundamental na transmissão tanto da mensagem religiosa, de paz e de amor, na construção da tolerância, mas pelo próprio ativismo social da igreja também, ela tem um alcance e uma penetração global muito grande. Então, a igreja, sem dúvida nenhuma, tem um papel muito importante no processo de construção da paz e de união dos povos. Doutor, é porque a gente percebe, né, que pelo menos nos últimos tempos a gente tem registrado e visto, né, opiniões muito mais extremistas, por exemplo, de alguns governos, vamos dizer assim. Por que isso tem acontecido no mundo com mais frequência? É difícil de atribuir uma causa, né? E realmente assusta nós vermos como que esses discursos têm sido empoderados nos últimos tempos, né? Mas é exatamente por isso que é importante a gente fortalecer o diálogo, o debate, entender também as posições contrárias e nós mesmos não tomarmos posições e atitudes autoritárias, né, em relação ao pensamento dos outros. Mas esse pensamento, esse discurso extremista, o senhor avalia que ele aumentou muito nos últimos tempos? Eu acredito que esse discurso ele sempre existiu, mas a gente tem visto um alcance maior e uma mobilização maior desse tipo de discurso. Isso pode ter acontecido por uma série de razões, desde da questão do momento geopolítico que nós vivemos, mas também por conta do desenvolvimento tecnológico. A facilidade e o alcance das redes sociais, do uso da internet, dos meios de comunicação também permite que essas narrativas tenham um alcance muito grande, né? Que se espalhem de uma maneira muito grande. Eu queria até que o senhor falasse, por exemplo, a gente vê hoje, né, a disputa, vamos dizer assim, né, Estados Unidos, a Coreia do Norte, a gente vê outros países também, sempre joga uma ameaça daqui, outra ameaça dali. Isso facilita e incentiva o terrorismo, professor? Não necessariamente, né? O terrorismo, é importante a gente entender que grupos terroristas diferentes têm causas diferentes. E na grande maioria dos casos, o que a gente vê das situações é que a gente tem queixas que são locais e que esses grupos se utilizam. Então, os grupos e as motivações terroristas estão muito mais ligadas a questões locais do que a essas grandes questões globais. Apesar de que algumas dessas questões globais, como nós comentamos, a questão da presença americana no Oriente Médio, ou mais recentemente a própria questão, né, da invasão da Rússia na Ucrânia, podem sim ter algum elemento de motivação numa escala mais geral. Mas normalmente eles utilizam aquilo como uma primeira narrativa, um primeiro discurso, mas sempre tem ali condições locais que vão motivar esses grupos. Tá certo. Professor Jorge Lasmar, eu quero agradecer muito ao senhor pela participação com a gente aqui na TV Pai Eterno, no programa Parlatório. Obrigado pela aula e pelas explicações que o senhor deu em relação a essa questão do terrorismo aqui pra gente. Muito obrigado pela participação do senhor. Eu que agradeço. Tá certo. Olha, e você que me deu a sua audiência, a sua atenção no programa de hoje, receba o meu abraço de agradecimento e a gente vai se ver com certeza no próximo Parlatório. Grande abraço, ótima semana para você.